Essa ideia de que conhecer é fundamental para preservar, e acho que esse é um dos aspectos da educação que a gente esquece, ou seja, educar alguém é mais do que simplesmente informar essa pessoa sobre um conjunto de conhecimentos. Educar uma pessoa, educar uma sociedade é preparar essa pessoa, essa sociedade para entender e respeitar os assuntos. Mas essa ideia de fazer a coleta, de vir para cá fazer o experimento e de repente agora as pessoas darem sua opinião sobre isso, porque isso é uma situação muito inédita. Só a movimentação que nós fizemos, fomos ao mar, coletamos, voltamos, montamos aqui, né? Eles vão ver como os gametas são produzidos para a experiência, tá? Tudo isso está... Esse aspecto que o senhor colocou também, de que no Chile, o senhor já viu um processo de repovoamento de ouriço? Como é que era? No Chile tem um laboratório de biologia marinha, mas eu vi lá experimentos de laboratório fazendo a fecundação artificial de uma espécie do Pacífico, e que eles estavam tendo problemas, que essa espécie estava desaparecendo, estão obtendo em laboratório, bem protegido, porque não há predação, né? Todos esses efeitos ambientais em ambiente aberto, né? Em laboratório, eles estavam obtendo jovens ouricinhos para soltar no mar, né? Para fazer um repovoamento. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? E agora nós estamos tendo aqui no Canal de São Sebastião essa espécie que produz um óvulo com pouco pigmento, que a gente consegue ver a anáfase, né, a divisão mitótica direitinho. Essa espécie está acabando aqui. Do lado da cidade de São Sebastião não se encontra, é muito difícil encontrar essa espécie. E tanto é que vocês vieram aqui para fazer esse experimento, porque nessa praia do Curral, eu num mergulho lá, eu notei que havia, né? Então isso é outro fato, né? A alteração do ambiente, né? Pelo desenvolvimento que o homem quer que tenha, né? Então, como é que você vê um pouco por essas duas vertentes essa mudança do padrão, ou seja, essa mudança que você falou, por exemplo, que acarretou, por exemplo, no desaparecimento, no aparente diminuição dessa variedade específica de ouriço ou outros aspectos? Eu tenho percebido não só os ouriços, né? Outras espécies também. Era a praia do Araçá, uma praia ao lado do porto. A primeira coisa que foi aprovado foi que o porto deveria crescer, e eles aterraram uma das praias que fazia parte do complexo do Araçá. Agora eu tenho ouvido falar, e dizem que já está até aprovado, que o porto de São Sebastião vai não só aterrar o que resta do Araçá, mas até a Praia Preta, que é uma prainha que fica entre o Sebimar e a cidade, né? Então, os impactos que o crescimento da população, com a necessidade de dinheiro, os que vivem do dinheiro, que aqui é um lugar ideal, um porto natural, que os navios podem ficar ancorados, eles estão vendo São Sebastião como uma área para eles, né? Eu fico pensando nessa questão porque a gente discute muito a questão da preservação, mas a preservação meio isolada, né? Ou seja, você pensa sempre em preservação como uma coisa nela mesma. Então é necessário preservar porque é fundamental preservar, porque é importante preservar, e você não gira em torno disso algo mais do que um raciocínio meio hermético. E quando você vê na prática o que está acontecendo, às vezes é muito difícil de você criar uma imagem sobre o que aconteceu de fato. Você fala assim, você chega num determinado lugar, chega em Santos, você fala, nossa, isso aqui é um lugar muito modificado. Mas é muito difícil de entender o que aconteceu ali, ou seja, quais foram as forças que agiram ali, quais foram as consequências que tiveram, quais foram as repercussões daquela ocupação, daquele tipo de ocupação.